Fala você que se conecta comigo aqui no canal Vasco Connect. Eu sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer assunto ou informação, eu peço para que você se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha e acione o sino de notificações. Venha comigo fazer parte dessa nova história da gente falar do Vasco. Esse vídeo é um oferecimento do Argentina Hotel. Telefone aqui na descrição do vídeo, liga para lá, diga que assistiu o vídeo aqui e receba um super desconto do Argentina Hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro, beleza? Vamos falar sobre o Zé Ricardo, contratações, a comissão, do futebol sendo montada pelo Vasco e muito mais. Começando aqui pelo técnico Zé Ricardo, que chega no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. Zé Ricardo já vem apontando algumas pessoas, sua comissão técnica, entre eles o Kleber dos Santos, que é um fiel escudeiro, sabemos disso, do treinador Zé Ricardo, vem para trabalhar junto com ele no Vasco. Também Sandro Gomes, trabalha no Flamengo, vai sair do Flamengo após o Campeonato Brasileiro e se apresenta no Vasco para trabalhar junto com o Zé Ricardo. Outros nomes, um novo preparador físico vem sendo estudado pela diretoria do Vasco, vem fazendo alguns contatos, vai passar pela mão do treinador também, ele escolhe a dedos. O Zé Ricardo chega no Vasco, ele ficou muito animado com a ideia de um planejamento novo no futebol, de se apresentar para o futebol falando legal, olha, vou começar do zero, um trabalho do zero, pela primeira vez na minha carreira. Então é assim que ele chega no Vasco. O potencial do Zé Ricardo é muito grande, não adianta aqui eu ou você aí do outro lado querer julgar ou subjugar o Zé Ricardo porque ele teve uma passagem um tempo atrás pelo Vasco, até mesmo pelo Flamengo, Botafogo, mediana não. No Vasco eu achei que foi até acima da média. Ele tinha um time limitado na mão e recolocou o Vasco, na verdade, na Libertadores da América. Então, é um treinador com um potencial muito grande, mas cabe à diretoria também reforçar esse elenco, montar esse elenco. E é nesse assunto que nós vamos entrar agora, falando sobre a reformulação no elenco do Vasco. Sabemos que o Vasco dispensou um caminhão de jogadores, ou seja, dispensou em 2020, para fazer reformulação em 2021. Em 2021 passa uma nova reformulação, na realidade. Isso é ruim, porque o Vasco não manteve uma espinha dorsal. Assim, um exemplo, você treina, você joga uma temporada inteira, como foi o Botafogo, por exemplo, e você tem uma base para a próxima temporada. O Vasco não tem. O Vasco tem lá um Galarza, que é o menino da base, o Nenê, que fez juras de amor e vai permanecer no Vasco. Nós vamos falar sobre isso aqui. E isso é legal do Nenê, essa atitude, essa vascainidade do Nenê, de demonstrar amor, sangue, alma vascaína. Isso é legal. Eu gosto de ouvir isso de um jogador, porque eu sei que o jogador está vestindo a camisa do Vasco, amando a camisa do Vasco. Diferente de muitos outros que passaram pelo Vasco e não entenderam a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso Vasco. Tá certo? Então, essas informações. Reforços, rapaziada. Olha, Rafael Silva fez juras de amor ao Vasco. E, olha, não é difícil o retorno do Rafael Silva. Edu, atacante do Brusque, fez juras de amor para o Vasco. É difícil, Eduardo, a contratação do Edu? Eu acho que não. Eu acho que é um empenho. Eu acho que é uma vontade maior. Tem uma sobra de grana aí na saída do Cano, com a saída do Cano. Com essa sobra de grana, não daria para fazer uma investida um pouco mais alta no Edu? Ah, tá investindo na permanência do Daniel Amorim também. Boa! Que o Daniel Amorim permaneça. Mas você traz um Edu, se destacou na Série B, entre outros jogadores que se destacaram também. Aí tem um goleiro, Ivan, da Ponte Preta, sem contrato. O goleiro, ele chegaria para ser titular, eu não tenho dúvida. E o Vasco precisa de um goleiro mais novo e que dê sequência, para que dê sequência na carreira
e que o Vasco tenha segurança, um contrato de 5, 4, 5 anos. O goleiro você pode esticar, estender um pouco mais o contrato, sabemos disso. O contrato de um goleiro é diferente do jogador de futebol, pode ser, né? O Vanderlei chegou um pouco mais velho no Vasco, um pouco mais cansado. Confesso para vocês no caso, né, vascaínos e vascaínas, que o goleiro, o Vanderlei, na minha opinião, eu fiquei um pouco decepcionado. Um pouco não, bastante decepcionado, porque eu acreditei muito no Vanderlei. Lucão não dá. Permanecer com o Lucão no gol como titular não dá. É chover no molhado, como diz o ditado aí. Então, vamos mudar. Precisamos mudar. Então, não adianta aqui o Vasco ficar, mais uma vez aqui repetindo, no mais do mesmo. Tá certo? Então, repetindo aqui, Rafael Silva, Edu, Ivan seriam bons nomes para vestirem a camisa do Vasco. Essa é a minha opinião. Você deixa nos comentários, é muito importante os comentários de vocês, para que eu possa reproduzir novos vídeos aqui, apurar novas informações e levar para vocês dentro do que vocês querem, dentro do que vocês precisam ouvir. A notícia pode ser boa, Eduardo? Pode. Pode ser ruim, Eduardo? Também. A maioria das vezes esse ano, na maioria das vezes, dificilmente, esse ano foi difícil, gente, trazer notícias boas aqui no canal. Carlos Brasil. Vamos falar agora desse dirigente que chega no Vasco. Questões burocráticas apenas separam Carlos Brasil do Vasco. Mas vai ser o novo dirigente, será o novo dirigente do Vasco. Deve se apresentar nos próximos dias no Vasco para começar o seu planejamento. Acredito que ele vai ser, sim, o novo diretor de futebol, né, do Vasco, e torço por isso. Eu acho que o Vasco não precisa correr riscos, e se tiver que arriscar, que arrisque com pessoa que conheça o clube, que ame o clube de verdade, e não aventureiros como foi o Alexandre Pássaro, um passado recente, nosso e do clube. Então, chega de aventuras dentro do Vasco. Se for para... o Fernando Praz, beleza, um pouco abaixo do Carlos Brasil. Carlos Brasil, com mais experiência, viria para ser dirigente de futebol, não voltaria para coordenar a base do Vasco, nada disso. Não, viria para o futebol profissional, futebol de cima, o que eu acho bom para o Vasco. O Vasco que precisa investir em pessoas, em nomes que conheçam o clube. Não em qualquer pessoa que, eu sou aventureiro, eu conheço o Vasco porque eu já ouvi falar. Não, calma. Tira essas pessoas, deixe essas pessoas para um segundo ou terceiro momento e tragam pessoas com sangue vascaíno, tá certo? Que conheçam o clube de cabo a rabo, sabe? Que conheçam, olha, a história do Vasco, a grandeza do Vasco. Isso, olha, faltou demais. Foi o que mais faltou dentro dessa temporada. Talvez esse tipo de profissional ou de, sei lá, dirigente, alguém desse nível, seria o ideal para mostrar para os jogadores, para o vestiário, o que é ser Vasco da Gama, o que é atuar pelo Vasco da Gama. O que esses jogadores fizeram vestindo a camisa do Vasco, essa vergonha que foi a temporada de 2021 inteira, foi brabo de ver. Nem o time que caiu em 2020 foi tão horroroso como esse. Esse foi, sinceramente, eu repito aqui, vou reiterar, o pior Vasco da história. Vergonha, dava vergonha. Você sentia vergonha de dizer que aquele time era o time que estava representando a tua instituição. Aquele time em campo. A instituição fica totalmente separada daquela barangada que vivia jogando, entrando em campo com a camisa do Vasco, né? E o senhor Alexandre Pássaro defendia, dizendo que estava tudo certo, que o time estava empenhado. Nossa, se aquilo ali é empenho, eu não sei o que é falta de empenho, então, os jogadores vestindo a camisa do Vasco. O pior Vasco da história. Deixar bem claro aqui, né? Então, mais uma questão aqui para fechar o assunto.
envolvendo a pré-temporada do Vasco. O Vasco deve fazer sua pré-temporada no CT do Almirante, né? Na Rocinha. E assim, o Vasco precisa fazer, na minha opinião, uma pré-temporada das pré-temporadas. Tem que cuidar do elenco, preparar fisicamente, entrar voando já no início do Carioca, enxergar os erros no Campeonato Carioca, né? Porque esse time é limitado, o Vasco ainda não contratou, não anunciou novos nomes. Deve acontecer dentro dessa semana. O Zé Ricardo vem trabalhando junto com a diretoria do Vasco para anunciar jogadores. Mas que esses jogadores cheguem para vestir a camisa. Não adianta, repito, não adianta o mais do mesmo. Trocar 6 por meia dúzia. Senão vai na base, busca lá 3, 4, 5 e coloca no time de cima. Que deve funcionar. Tá certo? Então, a pré-temporada deve ser sim no CT Moacir Barbosa do Vasco. E com isso o Vasco consegue planejar melhor, reduz os gastos também, clube sem grana, né, totalmente combalido financeiramente, investe mais no futebol. Estando no Rio de Janeiro, o Vasco precisa contratar, esses jogadores virão de fora, talvez até do país também. E é isso, galera. Uma informação, só fechando aqui agora, surgiu ontem à noite, eu prometo apurar, é sobre o Benítez. Benítez que teria sido oferecido ao Vasco novamente. Será? Será uma boa? Essa pergunta eu deixo para vocês. Durante o dia nós vamos apurar essa informação, beleza? Então eu sou o Eduardo Ferrari. Deixo mais um vídeo aqui. Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.